Então, boa noite para aqueles que não me conhecem. Ouvem-me aí? O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e desde há algum tempo que me dedico a fazer palestras de motivação. Hoje o tema é um bocadinho difícil, foi-me sugerido por uma pessoa assim também um bocadinho enigmática, que me pôs a trabalhar muito, porque o treino é o treino de viver a vida, que é aquilo que devemos fazer todos. Então, o meu objetivo com esta palestra é fazer com que todos possamos viver mais a partir de hoje, no sentido integral do termo, mais e melhor e sendo mais felizes. Como sempre, os anúncios de entrada. Saber que temos uma página do Facebook que é para divulgação rápida de todos estes eventos. Temos o site, no qual temos artigos que podem sempre consultar, alguns artigos científicos, portanto, avaliados em revistas médicas internacionais. Temos uma newsletter que é mensal e temos um canal do YouTube e mais estas todas as redes sociais. Bom, então, para nos tornarmos perfeitos em algo, há que treinar. E apareceu-me este slide que realmente eu entendo que indica a minha personalidade e quem me conhece sabe que é verdade. Portanto, nesta palestra vamos falar um bocadinho sobre os mundos e lembrem-se de que a forma como ouvem a palestra e sentem a palestra vai depender da abertura que dão àquilo que vão escutar. Bom, então, como é que podemos melhorar este treino? Hoje resolvi começar por trazer-vos alguns exemplos de vida real, de pessoas que nos passam pelas mãos, como, por exemplo, este jogador de ténis de alta competição que perdeu o braço direito com o qual jogava num acidente de viação. Por exemplo, esta senhora que ficou divorciada após 20 anos de casamento com 3 filhos. Por exemplo, este senhor que ficou no desemprego com 58 anos após estar 40 anos na mesma empresa. Por exemplo, este que se reformou ficou com uma depressão pelo facto de estar em casa. Este que era um cantor que foi operado à tiroide e tocou-lhe num dos nervos que passam nesta região e, portanto, não conseguiu cantar mais. Ou, por exemplo, esta senhora que ficou viúva com quase 40 anos e com 5 filhos. Então, o que é que todos estes casos têm em comum? Portanto, são alturas complicadas da nossa vida em que nós temos que estar preparados para o pior e saber que às vezes nós não gostamos da forma como vivemos a nossa vida. E, portanto, eu adoro esta música e quero que a ouçam. Se esta merda funcionasse... Ai, já disse merda. Vamos começar do princípio. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver com defeito. Muda de vida, se a vida em ti aletejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti? Ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver com defeito. Muda de vida, se a vida em ti aletejar. Bom, então é para escutarmos, às vezes as músicas são verdadeiras filosofias.
E esta é uma grande filosofia, que é mudarmos de vida se não estarmos satisfeitos. Então, esta insatisfação ou a procura de mais satisfação é isso que vos trouxe hoje aqui. E então, como é que nós podemos treinar a viver a vida? Portanto, pressupondo que um treino é um processo de aquisição de conhecimentos, de habilidades ou de competências, como resultado ou de formação ou de aprendizagem de algumas práticas, podemos saber que podemos treinar, temos um treino de exercício físico, sabemos que temos um treino, por exemplo, no desporto, em que os indivíduos se treinam para uma determinada competição, sabemos que temos um treino, por exemplo, musical, num instrumento ou numa ópera, por exemplo. Sabemos que temos que ter um treino na área médica, um cirurgião, um obstetra. Só com um treino é que se tornam excelentes naquilo que fazem, como qualquer profissional, aliás. E temos que ter um treino, portanto, em tudo aquilo que diga respeito à nossa vida, nomeadamente nas nossas relações. Portanto, a ideia de hoje é que nos possamos treinar a viver bem e, portanto, para isso temos que aprender as bases. A base começa quando nós começamos a vida, portanto, muitos vivemos uma vida sem corrermos algum tipo de riscos e, portanto, também sem grandes aquisições, de uma forma geral, sem nos propormos a grandes feitos, mas, na realidade, o primeiro risco que nós fazemos é nascer, portanto, o respirar é o primeiro risco que fazemos na nossa vida. Portanto, mas se nós pudéssemos voltar atrás, como aqueles filmes que puxa a cassete e volta atrás. Podem fazer tudo de novo. Então, o que é que nós gostávamos de ter sabido, de ter aprendido, de vir com esse conhecimento? Pensar que este conhecimento é para nos tornar mais felizes. Portanto, agora que nós já somos adultos, pensarmos qual é o melhor treino para realmente nos deixar mais felizes. Portanto, esta é uma pergunta básica e altamente importante, que é, a mim, deixa-me feliz. O que é que a cada um de nós nos deixa feliz? Um abraço, um beijo, ver o pôr do sol, tomar chá, fazer o pino. Então, vamos nos concentrar por 2 minutos. Queria que fizessem o favor de fechar os vossos olhos, respirar bem fundo e quero que pensem naquilo que vos deixa verdadeiramente felizes. Pensem nos momentos mais felizes da vossa vida. Eu sei Aquele que gostavam de repetir. que tudo aconteça sem que a gente peça. E depois, aqueles momentos que nos deixam verdadeiramente felizes, os mais simples da vida. Tempo não para. Tempo é coisa Aqueles momentos na vossa casa, e a gente só aqueles momentos no vosso trabalho, quando ele já passou. com a vossa família, com os vossos amigos. Sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. Respirem fundo. Então a pergunta é, como é que nós podemos melhorar se nós não vimos com o manual de instruções, não trazemos nenhum livro connosco? Portanto, pergunta número 1. Perguntarmos àqueles que nós gostamos, àqueles que vivem connosco, o que é que nos faz, o que é que te faz feliz? O que é que eu posso fazer especificamente para que as minhas ações, a partir daquele momento, possam ir de encontro a isso? E também perguntar especificamente o que é que te fazem feliz, para que eu possa evitar esse comportamento. A comunicação é muito importante em todas as relações que nós temos, porque nós precisamos de saber as diretrizes para
então podermos viver mais felizes. Lembrem-se que a nossa vida é como um livro e, portanto, alguns capítulos são mais tristes, outros são mais felizes, mas realmente se nós não virarmos a página não vamos saber o que é que vem a seguir. Lembrem-se também que a nossa vida é como uma máquina fotográfica. Nós devemos focar aquilo que é importante, capturar esses bons momentos. E, se ficar desfocado, tentamos outra vez. Claro que agora as fotografias não ficam desfocadas, porque, quer dizer, tiramos outra, mas antigamente deitávamos fora. Lembrem-se também, como analogia, que a nossa vida é como um comboio. E, portanto, paramos em diversas estações. Entram passageiros novos, saem alguns passageiros, mas o comboio tem sempre de andar. Portanto, quando nós conseguimos aprender isto, o objetivo, o que eu pensei quando estava a estudar para isto é o que é que eu gostava de ter aprendido, aquilo que nós podemos passar à geração mais nova, coisas muito básicas. E então vamos lá. Por exemplo, somos eternos. Nós temos um campo energético que é a nossa consciência, que é aquilo que nós verdadeiramente somos. E com isto nós podemos verdadeiramente perder o maior medo de todos, que é o medo da morte. Quando nós perdemos o medo da morte, começamos a viver verdadeiramente, porque sabemos que tudo é um ciclo e é uma rotação. Outra verdade básica é que tudo acontece sempre pelo melhor para todos. Tudo está bem em todos os momentos, mesmo quando não nos parece. Por exemplo, aqueles casos que nós falamos há pouco, perdão, têm em comum que alguém morreu, alguém perdeu o emprego, alguém se matou, não tem, enfim, condições menos boas, e isto faz com que nós reinventemos maneiras de viver. Portanto, quando não nos parece que a vida está boa, isso é só uma alavanca para o melhor que vem a seguir. Porque, por exemplo, lembrem-se que quando a lagarta pensa que já morreu, é que se transforma numa borboleta. Isto é um exemplo daquilo que podemos falar em termos de referências espirituais. A morte de uma entidade dá origem a uma transformação numa entidade muito mais bonita. Lembrem-se que a vida é cheia de dificuldades, todos sabemos disso, mas que nenhuma nos impeça de ser feliz. Portanto, por exemplo, muitos pacientes, depois de uma doença grave, escrevem um livro. Portanto, quando reinventamos novas formas de viver a nossa vida. E devemos cooperar com o inevitável, devemos aceitar aquilo que nos acontece para que possamos viver em paz. Porque, na realidade, nós devemos ser flexíveis. Devemos viver a vida como ao bambu, porque o bambu, aquilo vem o vento de um lado e do outro e ele é flexível, portanto não rompe. É assim que devemos viver a nossa vida. Outra verdade básica para mim é que nós nascemos para ser felizes, não para sermos perfeitos. Portanto, quando nós decidimos ser felizes, isto é, além de ser bom para a nossa saúde, permite-nos ir desfrutando do caminho, que é o que podemos chamar de vida. Uma das coisas então interessantes é que devemos lembrar-nos de fazer felizes pelo menos uma pessoa por dia. Não nos devemos deitar sem fazer felizes pelo menos uma pessoa, incluindo-nos a nós próprios. E eu gostei muito desta frase que diz: de agora em diante dediquem-se a ser felizes, porque a vida é emprestada e nunca se sabe quando a vão pedir de volta. Portanto, a pessoa que é responsável pela nossa felicidade somos nós próprios. E lembrem-se, quando nós conseguimos saber isto, nós podemos estar sempre com um dia de sol, mesmo que esteja nevoeiro e chuva lá fora. Eu costumo explicar sempre isso às pessoas. Sabemos sempre que o sol está lá, mesmo que esteja nevoeiro. Portanto, essa é uma forma de ver o mundo. Eu adoro esta imagem, já a coloquei em diversas palestras e vou continuar a colocar, porque é assim. A forma como nós vemos o mundo é a forma como nós vivemos o mundo. Portanto, duas pessoas veem o mundo de formas completamente diferentes. E muitos de nós vivemos em casas dos quais temos a chave e sentimos-nos prisioneiros. E muitos, que às vezes estamos aprisionados a alguma coisa, sentimos-nos livres. Então, isto é para refletirem. Portanto, é importante lembrarmos que, ainda que não tenhamos consciência disso, cada atitude e comportamento que temos são decisões nossas. O que é que isto quer dizer? Que quando eu decido viver bem a minha vida, quando eu decido estar bem disposta, isto torna-se um hábito. É, portanto, um treino.
É este o treino que nós viemos aqui hoje falar. Eu treino-me para estar bem, para estar feliz. Até porque todos sabemos disto. Se pensamos em problemas, vamos atrair problemas. Se pensamos em soluções, vamos arranjar soluções. Portanto, a escolha é sempre nossa e a forma como nós vemos as calamidades, se vemos uma oportunidade ou se vemos uma calamidade, a decisão também é nossa. Portanto, outra verdade fundamental da vida, nós devemos acreditar que tudo é possível. Portanto, não existem impossíveis. Nós devemos trabalhar para aquilo que nós queremos e depois devemos largar para o universo, deixar fluir. Boa noite. Então lembrem-se que tudo é possível se acreditarmos que nada é impossível. Adorei esta frase, portanto eu vou repeti-la porque às vezes pode haver alguém que não tenha ouvido bem. Tudo é possível se acreditarmos que nada é impossível. Tudo é possível. O impossível só toma um bocadinho mais de tempo. Então o que é que acontece? Quando nós queremos realmente uma coisa e ela é cosmoética, significa que aquilo que eu me estou a propor fazer ou aquilo que eu me proponho a adquirir não interfere na liberdade de ninguém, a não ser na minha, todo o universo se conspira para nos ajudar a consegui-la. Esta é a base da lei da atração. Como sabem, já falei também em várias palestras e eu acho que esta é uma verdade que devemos ter muito bem no nosso cérebro. Portanto, devemos sempre acreditar que conseguimos, porque é capaz quem pensa que é capaz. O que é que isto quer dizer? Se pensamos que conseguimos, vamos conseguir. Se pensamos que não conseguimos, não vamos conseguir. Portanto, nós conseguimos aquilo a que nos propomos. Portanto, o que importa é a vontade que nós temos de vencer e atingir os nossos objetivos, porque quem quer fazer algo encontra sempre uma maneira, mas quem não quer fazer arranja sempre uma desculpa. Mas também é importante saber que, às vezes, não conseguimos o que queremos, é um maravilhoso golpe de sorte. Isso é porque não estávamos a pedir a coisa certa para nós. E o universo sabe mais do que nós. Portanto, também é para pensarem nisso. Portanto, se for para desistir de alguma coisa, vamos desistir de sermos fracos ou de sermos preguiçosos e de não nos propormos metas mais impossíveis de atingir, que essas é que são as que dão gozo. Portanto, também é importante estabelecermos objetivos realistas. Eu não posso propor um objetivo a mim própria completamente irrealista se eu ainda não estou bem treinada nesta lei da atração. Portanto, a primeira coisa é começarem por pedir uma carteira, como dizia uma senhora na última palestra. Comecem por uma coisinha simples e barata. Depois, quando a obtiverem, podem começar a pedir iPhones e casas e carros e por aí acima. Bom, então a persistência é o caminho do êxito, mas lembrarmos que o insucesso é uma oportunidade para começar de novo com mais inteligência. Eu já dei imensos casos, e vocês devem saber também, de pessoas que tiveram insucesso na vida e só fez com que lutassem mais. Por exemplo, o Michael Jordan foi, como é que se diz, expulso da equipa de basquete da escola. A Oprah Winfrey foi despedida porque disseram que ela não tinha jeito para ser pivô. O Walt Disney foi despedido nos primeiros trabalhos que fez como editor. Então, nós sabemos que são pessoas de alto sucesso, mas que no início da sua vida foram, enfim, despedidos e tiveram insucesso. Uma das coisas muito importantes para a prosperidade é agradecer sempre aquilo que nós temos, porque isso faz com que possamos continuar a ter mais. É importante quebrarmos o mito de que a prosperidade não é fácil. Portanto, a prosperidade literalmente cai do céu. Portanto, há uma matéria pensante, há um universo no qual nós podemos materializar aquilo que queremos. Temos que deixar de ter um espírito competitivo para a riqueza e, portanto, enriquecermos de uma forma o mais cosmoética possível. Lembrar-nos então que, em vez de pedirmos coisas materiais, devemos pedir experiências de vida, porque essas é que realmente melhoram a nossa consciência. Bom, como outras verdades absolutas, estas que eu sou muito fã, que são do Dr. Miguel Ruiz, que é um médico xamã,
mexicano, e então ele só escreve um livro que se chama Os Quatro Acordos, no qual ele diz que devemos basear a nossa vida. E deixa de tomar as coisas como pessoais. Ou seja, quando algo me acontece na minha vida, eu deixar de acreditar que aquilo foi uma conspiração para me correr mal a vida. Portanto, basicamente é tomarmos responsabilidade pelas nossas ações e modificarmos o que tivermos que modificar. Depois é fazer sempre o melhor. O que é que isto significa? Em qualquer situação da nossa vida, avaliarmos quais possam ser os nossos comportamentos e fazermos sempre o melhor dentro dessa situação. O terceiro acordo é termos cuidado com as palavras, termos cuidado a falar. Às vezes o silêncio é a melhor resposta em alguma altura da nossa vida. Lembrarmos-nos que aquilo que dizemos é aquilo que nós somos, portanto, ele diz honrar as nossas palavras, é sermos coerentes com aquilo que pensamos e com aquilo que fazemos. E o último é evitar tirar conclusões. O que é que isto quer dizer? Eu nunca sei pelo que é que os outros estão a passar. Portanto, como é que eu posso concluir, julgar ou criticar alguém? A comparação rouba-nos a alegria. Portanto, temos que nos libertar da carga dos juízos, porque quando nós julgamos alguém, impomos o nosso conceito pessoal de bem ou de mal. E na realidade, a vida não é preto e branco. Existe uma variada tonalidade de cinza entre o preto e o branco, com o qual as pessoas podem estar classificadas. Portanto, deixarmos-nos dos achismos. Eu acho que é melhor, eu acho. Eu costumo brincar que isso é um achismo. E, portanto, é se calhar interessante passarmos pelo menos um dia da nossa vida sem criticar, julgar ou achar alguma coisa. Tentem fazer, porque não é assim tão fácil. A outra verdade absoluta para o nosso treino, então, de vivermos a vida é vivermos no presente. Não quero mais dizer isto. Deixar de esperar pelo amanhã, porque na realidade a vida só tem lugar no momento presente. Portanto, se perdermos o presente, perdemos a vida. O presente é exatamente como deve ser. Este momento é como é, porque o universo é como é. Portanto, cada momento reflete as leis infinitas da natureza, que nos trouxeram até este momento exato, até este preciso momento no qual, do ponto de vista quântico, já estava predestinado que nos íamos juntar aqui e que isto iria acontecer. Portanto, sendo assim, o passado está na nossa cabeça e o futuro está nas nossas mãos, significa que está no nosso alcance. É por isso que o retrovisor do carro é mais pequeno que o vidro da frente, porque o caminho que está à nossa frente é menos importante, é mais importante do que aquele que deixamos para trás. Sendo assim, é muito importante isto, fazermos as pazes com o nosso passado, porque quando isto não acontece, mesmo que não tenhamos às vezes consciência, arruinamos o nosso presente. Portanto, devemos substituir o comportamento que leva ao medo pelo comportamento que leva ao amor, porque o medo é um produto do nosso cérebro que mora no passado. O medo, na realidade, só existe a nível mental. Porque sabemos que o nosso passado foi uma aprendizagem. Portanto, em vez de nós nos revoltarmos contra o passado, devemos agradecer por ele. Todo e qualquer conflito que tenhamos tido no nosso passado. Quando passamos a agradecer, em vez de maldizer, mudamos o campo vibracional acerca deste assunto. E isso muda todas as nossas células. Um bocadinho difícil, mas é verdade. Portanto, não existem erros, não existem fracassos, existem apenas lições. Quando nós perdemos algo ou alguém, a única coisa que temos que fazer é aprender a lição, porque, lembrem-se, se a história se repetir é porque não aprendemos bem da primeira vez. Então aqui temos que ter um pouquinho de cuidado. Eu costumo dizer sempre na brincadeira, é fazer bem à primeira. Porque senão vão ter que repetir e repetir até aprenderem a mesma história. Com a mesma pessoa ou com pessoas diferentes, não importa, mas vai ser mais ou menos a mesma história. Bom, outra verdade então absoluta é que quando descobrirmos que cometemos um erro,
devemos tomar imediatamente as medidas necessárias para corrigi-lo. Por exemplo, aprender a pedir perdão à mulher é muito fácil, só aquela banda magnética e já está, é muito fácil. Homem. Não, mas deixa-me eu hoje, deixa-me eu. Bom, devemos então ser humildes para admitir os nossos erros, inteligentes para aprender com os nossos erros e maduros o suficiente para os corrigir. E devemos aprender a perdoar. Lembrem-se que aquele que perdoa mais rápido é o que é mais feliz. Portanto, quando perdoamos, verdadeiramente recomeçamos a viver. Porque quando nós perdoamos, aceitamos o outro e as circunstâncias tais como elas são, sem expectativas e sem querer mudar a situação. Tudo, absolutamente tudo, se pode entender e se pode perdoar. E quando nós perdoamos, aumentamos então este campo quântico à nossa volta. Pelos outros, por aquilo que nos rodeia. E isso faz-nos ser mais saudáveis, porque melhora a qualidade do nosso próprio campo eletromagnético. E por último, a última verdade dos 4 acordos é fazer sempre o melhor. Portanto, em todas as situações, tentarmos fazer sempre o melhor. Renunciarmos a qualquer necessidade de aprovação externa, não devemos necessitar da aprovação dos outros para qualquer coisa que nós fazemos. Portanto, fazermos as coisas para nós próprios, porque, lembrem-se, esta frase é muito bonita e é de um senhor que era filósofo, que se chamava Charles Chaplin, e ele disse: nunca fique triste se ninguém notar o bom que fez na vida. Porque, afinal, o sol faz um enorme espetáculo ao nascer e, mesmo assim, a maioria de nós continua a dormir. E isto é diário. É um espetáculo diário. Então, faz-nos pensar. Bom, devemos fazer sempre aquilo que consideramos correto, o melhor que soubermos, sem nos importarmos com o que os outros pensam. Lembrem-se que vivemos numa sociedade de crítica. Vivemos numa sociedade em que qualquer pessoa acha que sabe aquilo que é melhor para nós. Então, o que os outros pensam não é nosso problema, nem tem por que nos preocupar. E o melhor será não ouvirmos. Só nós próprios é que devemos julgar o nosso valor. E então, quando julgamos o nosso valor, eliminamos os sentimentos negativos, porque estes sentimentos negativos são a reação do nosso corpo a coisas que nós vivemos no nosso passado. Portanto, quando renunciamos a estes sentimentos, como eu já expliquei, cooperamos com o fluxo do universo, com este campo maravilhoso em termos quânticos no qual todos estamos imersos. Enquanto tivermos raiva contra uma pessoa ou contra uma situação, a única pessoa a quem estamos a fazer mal é a nós próprios. O que é que isto significa? Por exemplo, enquanto eu tenho raiva de alguma coisa do meu passado, por exemplo, a professora primária que me deu uma reguada, vamos supor, isso vai criar um tal campo, porque eu penso, eu tenho aquele pensamento, mesmo que não seja consciente dele. E isto não me deixa ser os 100% daquilo que eu posso ser. Porquê? Porque mesmo que eu não pense naquela pessoa ou naquela situação diariamente, eu tenho arquivado no meu cérebro o conflito a nível do sistema límbico, a nível do cérebro reptil. E isso significa que de vez em quando eu vou me chatear ou irritar com algo ou com alguém que não tem nada a ver com essa pessoa, mas sim com alguma coisa que está do meu passado. Portanto, é muito importante então resolvermos todas estas raivas. Uma coisa que eu aconselho sempre é que a pessoa escreva, faça uma lista de todas as situações ou todas as pessoas com as quais acha que pode ter um mínimo fricção. E vão-se a surpreender com o número de páginas que vão chegar. Bom, outra verdade muito importante é que o universo não está nem a punir-nos, nem a abençoar-nos. O universo simplesmente responde à atitude vibracional que nós emitimos a cada momento. Então, se eu estou feliz, se eu estou bem disposta, se eu estou com objetivos claros na minha vida, a vibração que eu emito é uma vibração de sucesso. E, portanto, significa que eu consigo atrair sucesso para a minha vida. Isto é outra lei universal. Isto também é muito importante, é que as pessoas com as quais nós temos reações mais fortes, seja de amor ou de ódio, são reações do nosso mundo interior. Portanto, muitas vezes aquilo que nós detestamos no outro
é aquilo que mais negamos sobre nós próprios, porque o outro é o meu espelho. Então é muito interessante estas relações pessoais, porque na realidade, se forem bem trabalhadas, a única coisa que nos fazem é melhorar-nos enquanto pessoas, enquanto consciências, fazem-nos evoluir. Tendo em conta isto, devemos evitar que uma pequena discussão afete uma grande relação. Portanto, quando discutimos com alguém, devemos ter muito cuidado no momento em que o fazemos. E primeiro, antes de falarmos, devemos drenar a raiva que temos daquela situação, porque a raiva não é do outro, é minha. Portanto, o outro não vai melhorar-me a minha raiva ou aquilo que eu estou a sentir. Portanto, devo me isolar, se for o caso, trabalhar aquilo que eu tenho que trabalhar. Eu costumo dizer que as almofadas da cama dão muito jeito nestes momentos para podermos fazer um boxe. E isto, ou então saltar, como é que se chama aquela coisa? Saltar o trampolim, ou ir fazer uma corrida. Tudo o que nos faça drenar aquela sensação de raiva e de impotência que estamos a ter. Depois, deve ser marcada a hora para a conversa. Devem chegar a um acordo para estarem ambos de acordo daquilo que vão conversar. E, por último, têm que saber como é que vão conversar. A conversa deve ser sempre na forma de um acordo. Aquilo que eu digo, aquilo que me incomodou, deve ser num acordo. Porque se eu consigo chegar a um acordo com o outro, eu consigo fazer com que este assunto deixe de me incomodar. Sendo assim, nas discussões também nos devemos sempre lembrar que preferimos ter razão ou ser felizes. Esta é uma verdade que eu acho fundamental, porque muitas vezes, para sermos felizes, não podemos querer ter razão. Portanto, a melhor relação amorosa é aquela em que o amor mútuo é maior que a necessidade mútua e um grande amor e um grande desafio têm sempre um grande risco. Significa que pode não dar certo, mas na realidade só vamos saber se arriscarmos, quer uma coisa, quer outra. Portanto, arrisquem, amem incondicionalmente, porque o sucesso é para os atrevidos. Então, outra coisa muito importante nas relações é deixarmos de fazer suposições, porque se temos dúvidas, esclarecemos, se temos questões, perguntar, porque pressupor faz com que nós inventemos histórias mirabolantes que não têm fundamento. Então, em vez de pensarmos o que é, não esperar que o outro adivinhe o que eu quero se eu não lhe disser. Então, perguntarmos diretamente, como já falamos no início. Depois, vivermos em equilíbrio e pureza é o que podemos fazer de melhor por nós e pela Terra. Portanto, evitar contaminar o nosso corpo com toxinas, seja com comida, seja com bebida, seja com as próprias emoções. E isto é muito importante. E eu já expliquei e vou explicar outra vez. Cada pensamento cria então uma impressão neste campo quântico, que podemos chamar o campo total de inteligência, o campo quântico, o campo eletromagnético, universo, o que vocês quiserem chamar. Quando eu penso, algo fica impresso, literalmente impresso. E, portanto, cada célula do meu corpo é, portanto, um ponto de consciência dentro do campo de consciência universal. Isto significa que nós temos muita responsabilidade para o bem ou para o mal. Primeiro porque se pensamos mal de alguém, isso fica escrito, algures. E quando pensamos mal de alguém, além de estarmos literalmente a impactar no campo eletromagnético dessa pessoa, mesmo que ela não tenha consciência disso, nem nós, significa que não vamos atrair para a nossa vida nada de bom. Porque a prosperidade verdadeiramente só chega quando eu consigo ter pensamentos cosmoéticos sobre todas as pessoas e tudo. Essa é a forma de enriquecer e ter prosperidade em todos os campos da nossa vida. Então, se eu imito um pensamento contrário, seja uma coisa completamente simples, isso para o processo de materialização daquilo que eu quero obter. Entenderam? Façam assim para eu perceber que entenderam. Isso. Bom, então, como uma parte desta inteligência superior reside em nós, porque nós fazemos parte deste campo
quântico e eletromagnético, então nós também temos uma participação neste poder organizacional do cosmos. Portanto, nós não somos inseparável do todo. O todo sou eu e eu sou o todo. E cada um de nós é um bocadinho disso. Isto está explicado na física quântica hoje já muito bem, tanto pelos microtúbulos como pelas próprias teorias do campo unificado. Portanto, não se acredita no que eu digo, Google. Então, o que é que eu estou a dizer? Quando então eu emito este pensamento, eu estou a contaminar a água, o ar do planeta, os outros seres vivos. Então, temos muita responsabilidade com aquilo que nós pensamos. Portanto, e para fazer um resumo, então, depois desta introdução, um resumo destas instruções para que nos treinemos a viver a vida. Portanto, ficaria muito feliz se pudessem, a partir de hoje, ir em frente rumo a uma nova vida, com novos pensamentos. Lembrem-se que as únicas coisas que nós não controlamos na nossa vida são o início e o fim da vida. E entre estes dois acontecimentos está este jogo a que nós chamamos vida e que, portanto, podemos controlar para o nosso melhor, mas também, às vezes, não controlamos para o pior. Devemos viver uma vida plena para que possamos algum dia ter orgulho na nossa vida. Devemos nos alimentar adequadamente. Penso que este é um conselho muito básico e muito necessário nos dias de hoje, em que com a sociedade atual impele-nos a sermos cada vez mais rápidos e a fazer tudo mais rápido e, portanto, deixamos de cozinhar em casa para a nossa família e deixamos de usar alimentos da terra. Então, eu acho que este é um conselho muito importante que podemos e devemos ensinar às gerações mais novas e que devemos praticar na nossa vida. Estou cada vez mais convencida de que a alimentação é uma parte fundamental desta coisa que se pode chamar um processo de cura. Mas a única forma de acreditarem naquilo que eu vos estou a dizer é experimentarem. Realmente estarem um tempo a comer adequadamente para poderem sentir no vosso corpo as diferenças que isso faz. Devemos fazer exercício físico regularmente. Regularmente é, no mínimo, 5 vezes por semana, fazer um treino de exercício físico. Reparem que cada vez mais na sociedade, nos tempos modernos, gastamos muito pouco. Por exemplo, uma teoria muito interessante que diz que nós devíamos andar 10 mil passos por dia, no mínimo, para podermos estar naquilo que se considera saúde. E não é verdade. Comprem um coisinho desses de medir os passos e vão ficar verdadeiramente horrificados com a quantidade de passos que dão desde que acordam até que se deitam. Portanto, é preciso fazer exercício físico. Lembrem-se que a nossa genética é 99% similar à genética do Paleolítico. Daqueles trogloditas que viveram aqui há uns milhões de anos, do qual nós descendemos. Isso significa que a nossa alimentação devia ser parecida com esta alimentação paleolítica, com as devidas adaptações, obviamente, e o treino em termos de exercício físico também, porque lembrem-se que eles eram caçadores-recoletores e, portanto, mexiam-se muito. Portanto, isto para explicar que o exercício físico é fundamental para nós mantermos a saúde. Deixarmos de ter vícios, sejam eles qual forem, os vícios também causam que nós tenhamos a repetição de um processo a nível cerebral. Portanto, devemos ter muito cuidado se tivermos algum vício e devemos eliminá-lo completamente. Claro que há vícios mais simpáticos e vícios menos simpáticos. Este é um vício menos simpático, roer as unhas, aparentemente não tão grave, mas em termos cerebrais funciona da mesma maneira. Escutar o dobro do que falam, eu digo falam porque eu pessoalmente não, isto a mim não me ocorre, porque eu falo muito pouco, portanto, isto é uma regra também muito básica para este treino. Devemos escolher um sócio para, da mesma forma que escolhemos um parceiro de ténis. Eu gosto muito desta frase, porque realmente nós devemos
complementar com as pessoas. Um sócio, aqui está-se a falar num sócio para uma empresa, para um negócio, mas também um sócio naquele com o qual nós resolvemos partilhar a nossa vida. Ou seja, devemos ter uma pessoa que nos complemente, que nos complete. Uma vez por ano devem ir a um lugar que não conheçam. Estou sempre a falar nisto. Precisamos de ampliar a forma como vivemos o mundo e, portanto, saiam fora de casa. Devem olhar o céu. Olhando o céu, devem escolher uma estrela. Lembrem-se que esta estrela também está dentro de cada um de nós, como eu expliquei. Estamos conectados com este campo energético. Portanto, quando verdadeiramente nos conectamos com essa estrelinha ou esse pontinho, essa lâmpada que existe dentro de nós, que podemos chamar a nossa consciência, de facto a nossa vida corre muito melhor e mais fácil. Devemos dar aquilo que já deixou de nos fazer falta, mas eu acho que também devemos dar aquilo que nos faz falta. Isso é que é a grande aprendizagem, porque dar aquilo que nos deixou de fazer falta é muito básico. E agora vem o Natal, tudo anda a pedir por aí, achamos que devemos dar e depois esquecemos o resto do ano. Então, o que é que verdadeiramente nós somos apegados na nossa vida, da nossa casa? A que coisas somos apegados? Se gostam muito de um casaco, deem esse casaco. Claro, porque isso é que vai custar. Porque isso é um apego. E não devemos ter apegos. Devemos ouvir todos os dias a nossa música favorita. Sou muito apologista da música, como sabem, farto-me de falar disto. Devem dançar quando estão tristes, dançar quando estão felizes também. Sorrir mais. O sorriso é como tudo, é um treino e, portanto, devemos treinar a sorrir. Ter muito sentido de humor, portanto, aprendermos a rir dos nossos próprios defeitos. Sermos otimistas, vermos o copo meio cheio em vez de vermos o copo meio vazio. Deixar de pensar demasiado, portanto, é bom que não saibamos todas as respostas. Chegarão assim o tempo quando menos esperarmos. Isto só funciona também se nos dermos oportunidade de tentarmos, porque como seres humanos que somos, temos necessidade de controlar tudo e todos. Achamos que controlamos a nossa vida, mas não é verdade. Mas isto, lá está, só se aprende com a idade. Portanto, é bom não sabermos todas as respostas às vezes. Então, é a repetição do que eu disse há bocado, que é trabalharmos para um objetivo e depois deixar fluir. O resultado virá a seu tempo. Deitar-me-nos cedo é um conselho que eu estou repetidamente a falar. A hora de deitar e a hora de acordar é muito importante para uma coisa que se chama o ritmo circadiano. Nas crianças é fundamental para tudo o que é hormonas de crescimento. Nos adultos é fundamental também para tudo o que é hormonas de crescimento. Não para crescer literalmente como uma criança, mas tem a ver com todo o metabolismo hormonal e com todo o metabolismo sexual e com todo o metabolismo do próprio anti-envelhecimento. Como sabem, há uma hormona que se chama melatonina que é libertada no nosso cérebro para induzir o sono. Ainda bem que ainda nenhuma melatonina surgiu aqui nesta sala, porque ainda me estão a ouvir, mas esta melatonina é então o maestro da orquestra de todo o metabolismo hormonal e sexual. Portanto, é importante este cedo, nunca depois das 11h30. E já estou a ser simpática. Bom, se cumprirem a regra do deitar cedo, o despertar vai ser natural, que era assim que devia ser. Não devíamos despertar com despertador. O nosso corpo, biologicamente falando, ao fim de 7 horas e meia de sono, irá ter o seu despertar natural. Então, quando despertarmos naturalmente cedo, podemos meditar, podemos estar um pouquinho a pensar naquilo que vai ser o nosso dia. Quando acordamos, devemos agradecer o dia que passou, agradecer a noite que dormimos. Devemos ter esta técnica da gratidão com tudo. No outro dia li um livro muito interessante que falava que devemos ter gratidão com várias coisas e devemos praticar este exercício. Por exemplo,
Quando acordamos, começamos a ter consciência de onde estamos e a primeira coisa que nos vem aos sentidos pode ser o toque dos próprios lençóis, do cobertor da cama. Então fazermos o exercício de gratidão por termos uns lençóis. E qual é o exercício de gratidão que temos que ter em relação aos lençóis? É fazermos o trabalho de gratidão desde que o lençol está na nossa cama até ao semear do algodão. Então o exercício deve ser agradecer quem fez a cama, agradecer quem lavou o lençol, quem passou a ferro, quem comprou o lençol, quem colocou o lençol na prateleira do supermercado, quem trouxe o lençol desde o sítio onde foi fabricado até ao supermercado, quem teceu o lençol, quem colheu o algodão, quem plantou o algodão. Então quando fazemos isto, e fazemos isto com várias coisas, por exemplo, estão aí sentados. Estão sentados numa cadeira. Essa cadeira, como é que apareceu aí? Então, fazermos o exercício de gratidão para com a cadeira. Se começarmos a fazer este exercício de gratidão para com tudo, é uma lei básica para podermos ter mais prosperidade. Portanto, habituarmos a dizer obrigado. Outra lei básica para mim é nunca nos rirmos dos sonhos das outras pessoas, aquilo que nós achamos impossível, na realidade não é. Lembrem-se que o primeiro homem que desenhou um automóvel, a única coisa que provocou na empresa, na administração da empresa, foi a risada. Portanto, os sonhos das outras pessoas às vezes vão ser um grande sucesso. Gosto muito deste slide também, que indica que devemos ter confiança no universo, mas manter sempre os cuidados básicos da nossa vida. Eu lembro-me que a minha avó ralhava com a minha mãe sistematicamente por ela deixar a carteira no carro. Deixava a carteira no carro e ia... Bom, fechava o carro às vezes, mas o que é certo é que ela nunca foi assaltada. Ora, não precisam de tentar que isto aconteça. E eu estou convencida de que isto aconteceu sempre, porque ela tinha plena convicção que não ia acontecer nada. Portanto, não vamos escancarar a porta de casa para experimentar que não acontece nada, mas na realidade devemos ter confiança no universo, ou seja, fazermos aquilo que nós consideramos que é o melhor e deixarmos fluir. Levar pouca carga na nossa vida. Um exercício interessantíssimo acerca deste transporte da pouca carga é fazerem, por exemplo, uma viagem longa, porque se for um fim de semana, não conta. Fazerem uma viagem longa e só levarem uma malinha de mão. Porque para outro sítio que nós vamos, não vamos poder levar muita coisa. Então, este é um exercício de desapego, porque obriga-nos a escolher realmente aquilo que é extremamente importante e extremamente fundamental. Portanto, eu estou sempre a repetir isto, mas agora é Natal e eu vou repetir outra vez. Em vez de coisas materiais, ofereçam experiências. Aprendam então uma coisa nova em cada ano, pode ser uma língua, pode ser uma dança, pode ser cozinhar, aprenderem a cozinhar. Devemos então fazer coisas que nos gostam, que nos deixam verdadeiramente felizes. Tudo aquilo que pensaram no início da palestra é aquilo que melhora a vossa vida e, portanto, devem fazê-lo. E estamos a falar de coisas básicas. Não sei quantos de vocês achou que seria feliz sentado num Ferrari, se calhar alguns, mas o objetivo é pensarem nas coisas do dia-a-dia que vos fazem verdadeiramente felizes. E, portanto, devemos viver a vida de uma forma descomplicada, cada vez mais, sabermos que as coisas na nossa vida realmente ocorrem. Porque nós estamos a fazer alguma coisa de bem, quando não estão a ocorrer tão bem como o que nós achamos, temos que pensar que se calhar há qualquer coisa que não estamos a fazer bem. Quando queremos ter resultados diferentes, não podemos continuar a fazer a mesma coisa. É para isso que estão aqui, para verem outra forma de poderem viver a vida. Isto já falei, não nos apegarmos a nada, porque neste mundo nada é para sempre e, portanto, devemos soltar. Isto é uma regra básica daquelas do treino de viver bem, darmos a mão sempre que podemos às pessoas quem amamos, até ao máximo de tempo que pudermos,
Saber de cor os nossos poemas favoritos. Sempre é importante sabermos de cor a nossa música favorita, o nosso poema favorito, porque isso são as coisas que supostamente nos deixam muito felizes. Quando dissermos amo-te a alguém, que esse amo-te seja verdadeiro, porque isso cria um campo eletromagnético entre essas duas pessoas. E esse campo eletromagnético pode ser verdadeiro ou falso. E, portanto, é muito importante termos cuidado com as nossas palavras. Claro, sabemos que este ambiente de amor, exatamente porque é um campo eletromagnético, é literalmente física. Se nós pudéssemos ver com os olhos, sabemos que existe uma teia de aranha entre nós e as pessoas com as quais nós vivemos. Portanto, devemos aceitar a sincronicidade do destino, rendermos-nos às evidências, que é sempre tempo de nos apaixonarmos, por exemplo. E, portanto, devemos amar profundamente, com paixão, pelo menos uma vez na nossa vida. Podemos achar que nos magoamos, mas na realidade será a única forma de vivermos completamente e, portanto, devemos também dizer às pessoas que as amamos intensamente, de forma a que isso melhore a nossa vida. Esta é uma das minhas frases favoritas também, que é: se algo está destinado a acontecer, irá acontecer no momento certo, para a pessoa certa e pela melhor razão. Isto foi muito bem explicado num filme em que acontecia o seguinte: a atriz estava a correr as escadas do metro e, de repente, separou-se em duas. Uma apanhou o metro e a outra não apanhou o metro por uma milésima de segundos. Mas no fim, o resultado de todo o filme, portanto, ela viveu duas vidas no fundo, mas o resultado do filme foi semelhante. Portanto, o que é que isto quer dizer? Às vezes nós não conseguimos evitar aquilo que está minimamente destinado para nós, mas podemos vivê-lo da forma mais adequada. Isso sim. Portanto, isto é delicioso, sabem que eu adoro o Walt Disney, que acho que também é um grande filósofo. Portanto, o complicado da vida é descobrir quão simples ela é. E as coisas mais básicas, por isso este exercício de pensarem nas coisas básicas que vos deixam verdadeiramente felizes. Portanto, para terminar, ousem então fazer da vossa vida uma vida extraordinária. E muito obrigada pela vossa atenção. Alguma pergunta? Foi curta hoje, acelerei muito. Não, foste muito clara. Claríssima. Ou não perceberam nada ou perceberam tudo. Fico sempre na dúvida. Mas isso é a eterna dúvida dos palestrantes. Percebeste, princesa? Pronto. Deves ter sido a que gozou mais esta palestra. Há que partilhar, claro. Exatamente, por isso é que estamos aqui. Para partilhar conhecimento. Dividir, não. Quem ouve, Dividir é perder. Partilhar é ganhar. é isso mesmo. Cuidado com a arrebentação. Bom, então, um ótimo Natal a todos. Muito obrigada, como sempre, por me terem vindo ouvir. Espero que tenham gostado. Aquilo que vocês trouxeram vai, como sempre, para as instituições que nos pedem. Algumas são sempre as mesmas, vamos tentando ir variar. E eu também digo sempre isto: se conhecerem alguém que precisa de algo ou de alguma coisa, para nos fazerem chegar, porque é mais fácil, da forma que nós podemos pedir às pessoas na próxima palestra alguma coisa. Já nos pediram uma ocasião fraldas e nós mandamos e-mail a pedir fraldas ou papas, então, por favor, tenham isso em atenção. Lembrem-se que cada mundo é um mundo e vocês são um mundo dentro da vossa realidade. Portanto, sempre que vocês tentam chegar a alguém, conhecendo os meios para ajudar, é isso que verdadeiramente podemos fazer a diferença, porque
cada vez estou mais convencida que não conseguimos salvar o mundo, mas se conseguirmos ajudar aqueles que estão à nossa volta, já vamos fazer uma grande coisa. Portanto, um bom Natal a todos. E às vezes não é o que damos, é o que damos de coração. Claro. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada.